O silêncio da nave era absoluto, como sempre. Mas naquela noite, ou o que passava por noite no vazio interestelar, o painel principal piscou. Uma linha fina de luz, irregular, cortando a escuridão do cockpit. Não era um alarme. Não era um erro de calibração. Era uma leitura, uma assinatura térmica, distante. Mas ali, a capitã Helena Ruiz piscou devagar, os olhos fixos na tela. Seus dedos pairaram sobre o console, hesitantes. A missão era simples: observação de um setor vazio, coletando dados sobre radiação cósmica. Nada mais, sem paradas, sem desvios. A Terra ficava a meses de distância e a comunicação com o controle de missão era um eco atrasado, fragmentado por delays de horas. Mas aquilo não fazia sentido. A assinatura apareceu de novo, mais forte, como se algo respirasse no vácuo. Helena inclinou a cabeça, o capacete da nave ecoando o zumbido baixo dos sistemas. Computador, murmurou ela, a voz rouca no ar reciclado. Identifique fonte térmica, setor 9A. A resposta veio em tons neutros, sintetizados. Fonte não catalogada. Anomalia detectada a 0,2 unidades astronômicas. Composição desconhecida. Temperatura 37 graus Celsius. 37 graus, como um corpo humano, no espaço profundo. Helena sentiu um frio subir pela espinha, apesar do aquecimento constante da cabine. Deveria ser zero absoluto lá fora. Rochas geladas, poeira inerte, nada vivo, nada quente. Ela verificou os sensores secundários, estáveis, nenhum meteoro, nenhuma ejeção solar, só aquilo, pulsando, 1, 2 vezes, depois silêncio. Por que agora? A pergunta ecoou em sua mente sem resposta. A nave, estrela errante, flutuava há semanas naquele vazio e os dados eram monótonos. Radiação de fundo, partículas solitárias. Mas isso era novo, inesperado, como se o universo tivesse decidido observá-la de volta. Helena ajustou o zoom no telescópio óptico. A tela principal dividiu-se. De um lado, os gráficos frios, do outro, a imagem embaçada do espaço, estrelas distantes, pontos de luz eterna, e ali, no centro do setor 9A, uma forma vaga, não uma rocha, não uma nave, algo alongado, curvado, como uma silhueta contra o negro. Ela piscou e a imagem tremeu. O sensor térmico confirmou, calor emanando dali, mas visualmente, nada claro, apenas uma sombra que se movia devagar, como se testasse os limites da detecção. Grave tudo, ordenou ela ao computador, e prepare transmissão para o controle. Mas o delay era de 4 horas, qualquer resposta viria amanhã. Ou nunca, se a interferência aumentasse. Helena se recostou na cadeira, o cinto de segurança rangendo levemente. Seus olhos não deixavam a tela. A anomalia piscou de novo, mais fraca, como se soubesse que estava sendo vista. Horas se passaram, ou minutos. O tempo se dissolvia no isolamento. Helena comeu uma ração padrão, o sabor insosso como sempre. Bebeu água filtrada, sentindo o peso da solidão. A tripulação era só ela agora. Os outros haviam retornado na primeira fase da missão. Você fica com a parte chata, brincara o engenheiro antes de partir. Só olhar para o nada. Mas o nada não olhava de volta, até agora. O painel apitou baixinho. A assinatura térmica retornou, mais próxima, 0,1 unidades. Helena se endireitou, o coração acelerando. Trajetória? Perguntou a voz mais afiada. Não linear. Movimentação errática. Velocidade. Variável. Errática. Como um ser vivo. Ela ativou o scanner de massa. Resultados inconclusivos. Algo bloqueava as ondas, ou se escondia. Helena engoliu em seco. Impossível. Alucinações? Pressão? Ela verificou os níveis de oxigênio. Normais, medicamentos, tomados no horário. Não era erro humano, era real. Ou parecia real. A imagem óptica atualizou. Lá estava de novo. A forma, mais definida por um instante,
contornos suaves, como tentáculos se entrelaçando no vazio. Não uma nave humana, não alienígena de filmes, algo orgânico, pulsante. Helena congelou. Seus dedos tremiam ao ampliar. Por um segundo pareceu virar, como se olhasse para ela, mas o vácuo não transmitia som, não transmitia nada, exceto medo. Ela cortou a transmissão visual. Computador, isole setor 9A, não registre mais. Mas era tarde. A anomalia já havia se movido, desaparecido, deixando apenas o eco no sensor. Por quê? O que era aquilo? E por que só uma vez até agora? Helena se levantou, caminhando pelo corredor estreito da nave. As luzes de emergência piscavam fracamente. Um hábito dos sistemas para economizar energia. O ar era pesado, carregado de um silêncio que parecia vivo. Ela parou na janela de observação. O vidro reforçado mostrando apenas estrelas, mas sentia algo ali fora, observando, esperando. De volta ao cockpit, ela iniciou o protocolo de verificação. Sensores limpos, propulsão estável, mas o desconforto persistia, como uma coceira na mente. A missão continuava. Observação. Mas agora, cada dado parecia uma armadilha. Cada silêncio, uma respiração contida. A transmissão para o controle partiu. Anomalia detectada em 9A. Assinatura térmica não identificada. Solicito análise prioritária. Endlai de 4 horas. Helena esperou, sozinha, no escuro. E então o painel piscou de novo. Mais fraco, mais longe, mais ali. O painel piscou uma terceira vez. Helena congelou na cadeira, os olhos fixos na linha fina de dados que se formava e desfazia. Mais fraco, sim, mais longe, mais insistente, como um sussurro que se recusa a calar. Ela respirou fundo, o ar da cabine entrando em seus pulmões com um peso familiar. Computador, disse ela, a voz baixa, quase um teste para si mesma. Status de sensores. Qualquer interferência? Sensores operacionais. Nenhuma interferência detectada. Anomalia em setor 9A. Distância estimada. 0,15 unidades astronômicas. Sinal térmico intermitente. Intermitente. A palavra pairou no ar, ecoando no silêncio. Helena esfregou os olhos, sentindo a fadiga acumulada das últimas semanas. Podia ser um glitch, um eco de radiação solar distante, distorcido pelos filtros. A estrela errante era uma nave velha, projetada para missões longas, mas não imune a falhas sutis. Ela iniciou o diagnóstico automático, os ícones dançando na tela secundária. Tudo verde, estável, exceto aquilo. Ela se inclinou para a frente, ampliando a visão óptica mais uma vez. O espaço se estendia infinito e indiferente. Estrelas, como pontos de agulha, o vazio entre elas, um abismo sem fim. No centro do quadro, nada. Apenas negro, mas o sensor insistia. Calor, pulsando devagar, como um coração distante. Helena sentiu um arrepio. Não era medo ainda, não propriamente. Era dúvida. A semente de algo que crescia no escuro da mente. Horas antes, ela havia racionalizado a primeira detecção. Um meteoroide com núcleo radioativo, talvez. Ou uma falha no calibrador térmico, precisando de recalibração manual. Mas agora, com a repetição, a explicação perdia força. Por que só em 9A? Porque agora, no meio de um setor catalogado como vazio, a missão era clara, mapear flutuações de radiação, coletar amostras passivas, nada de desvios, nada de riscos. Mas o vazio parecia conspirar contra a rotina. Helena se levantou, esticando as pernas no espaço confinado do cockpit. O som dos passos ecoava fraco no metal, um lembrete de que ela era o único ser vivo ali. Caminhou até o módulo de análise, ativando o espectrômetro portátil. Inseriu os dados preliminares da anomalia. A máquina zumbiu baixinho, processando. Minutos se arrastaram. Ela observou o visor, o reflexo de seu rosto pálido sobreposto aos gráficos.
olhos fundos, linhas de tensão na testa. Isolamento fazia isso, transformava o nada em algo. Análise completa, anunciou o computador. Composição espectral, não compatível com elementos conhecidos. Traços de orgânicos complexos, sugestão, artefato não natural. Não natural. Helena parou, a mão pairando sobre o console. Orgânicos, no vácuo. Ela verificou os logs. A primeira leitura havia sido descartada como ruído, a segunda anotada como possível erro, mas isso era diferente. Os traços sugeriam carbono e hidrogênio, estruturas que evocavam vida. Mas vida não sobrevivia no frio absoluto. Não sem proteção, não sem propósito. O painel apitou de novo. Mais uma piscada. Desta vez, o sinal era mais nítido. Distância. 0,12 unidades. Helena voltou correndo ao cockpit, o coração batendo um ritmo irregular. Ativou o scanner de ondas gravitacionais, um recurso raramente usado. Ondas sutis apareceram, não de um corpo sólido, algo flexível, movendo-se, como se respondesse ao escaneamento dela. Trajetória atualizada, disse o computador. Aproximação lenta, velocidade 0,01 c. C, a velocidade da luz. Fracionária, mas constante. Helena engoliu em seco. Não era um asteroide à deriva. Aquilo se movia com intenção, ou ilusão de intenção. Ela pensou em transmitir de novo, mas o delay era um abismo. 4 horas para a Terra. 4 horas para uma resposta que poderia ser irrelevante quando chegasse. Prepare mensagem de prioridade 1, murmurou ela. Inclua dados espectrais. Anomalia possivelmente biológica. Enquanto o sistema compilava, Helena ajustou o telescópio para a máxima resolução. A imagem tremeu, focando no setor 9A. Lá, no limiar da detecção, uma forma emergiu por um instante. Não clara, não definida. Contornos borrados, como fumaça condensada no vácuo. Alongada, sim, mas agora com ramificações. Como raízes se estendendo para o nada. Ou tentáculos, testando o espaço. Ela piscou e a visão se estabilizou, vazio de novo. Mas o calor persistia, pulsando em sincronia com... O quê? Seu próprio pulso. O desconforto se instalou mais fundo. Helena sentou, as mãos apertando os braços da cadeira. Isolamento absoluto, sem tripulação, sem contato imediato. A nave era sua prisão e seu escudo. Mas e se o escudo falhasse? E se aquilo, o que quer que fosse, respondesse à presença dela? Ela verificou os sistemas de defesa, propulsores de emergência prontos. Mas para quê? Fugir de uma sombra? O tempo se esticou. Ela comeu outra ração, mastigando devagar, o sabor metálico na boca. Bebeu água, sentindo o filtro zumbir. O silêncio da nave era opressivo agora. Cada crepitar dos painéis, cada variação na umidade, parecia um sinal. Ela caminhou pelo corredor, parando na janela de observação. O vidro mostrava o infinito, estrelas frias, mas sentia olhos, não visíveis, invisíveis, observando de volta. De volta ao cockpit, a transmissão partiu. Controle, aqui, estrela errante. Anomalia em 9A evoluindo. Dados anexados, presença sugerida. Aguardo instruções. Delay, espera. Então, o apito. Mais próximo. 0,08 unidades. A forma piscou na tela óptica. Por um segundo eterno, virou. Como se anotasse. Contornos se definindo. Uma massa central, pulsando, com extensões que se curvavam em direção à nave. Não agressiva, curiosa. Helena congelou, o ar preso nos pulmões. O que era aquilo? Por que só se mostrava assim em fragmentos? E por que parecia vivo? Ela cortou o feed visual, o coração martelando. Computador. Isole todos os sensores externos, modo defensivo. Mas o sinal continuou, fraco, insistente, como se risse da tentativa de ignorá-lo. A dúvida crescia. Não era erro humano, não era falha.
Era real e se aproximava, lenta, inevitável. Helena se recostou, os olhos no vazio da tela. O que viria a seguir? A resposta do controle? Ou algo pior? O painel piscou mais uma vez, mais forte, mais perto. E o silêncio da nave pareceu prender a respiração. Helena observava a tela, o brilho pálido refletindo em seus olhos cansados. O sinal térmico pulsava agora com uma regularidade sutil, como um eco distante de um relógio quebrado. Mais forte, mais perto. 0,07 unidades astronômicas. Ela piscou devagar, tentando absorver a informação sem deixar que o pânico se instalasse. Não ainda. Não quando cada decisão poderia ser o erro fatal. Computador, murmurou ela, a voz ecoando no vazio da cabine. Trajetória projetada, tempo estimado de aproximação. A resposta veio imediata, sem emoção. Trajetória não linear. Aproximação estimada. 2 horas. Velocidade variável com pausas intermitentes. Pausas, como se aquilo pensasse. Helena se endireitou na cadeira, os músculos tensos sob o traje pressurizado. 2 horas, tempo suficiente para preparar uma evasão, mas o protocolo era claro, sem desvios, sem autorização. A missão dependia de precisão. Observar o setor 9A, mapear o nada. Mas o nada agora tinha calor, forma, intenção. Ela ativou o log de áudio pessoal, um hábito para manter a sanidade. Dia 47. Anomalia em 9A persiste. Leituras indicam movimento dirigido, possível entidade não inerte, transmitindo dados atualizados. Parou o gravador. As palavras soavam frias, distantes, como se falasse para si mesma, ou para algo que escutava. O painel apitou de novo. Não uma piscada, uma sequência. 3 pulsos curtos, seguidos de silêncio. Helena inclinou a cabeça, analisando os dados. O sinal se dividira, não um só. 2. Um principal ainda em 007, outro fraco em 02, como se ramificasse ou chamasse. Ela verificou os filtros. Nenhum erro. Os sensores secundários confirmavam. Assinaturas térmicas múltiplas, emergindo e sumindo como fantasmas no vácuo. Por que múltiplas agora? A dúvida se enraizou mais fundo, uma sombra na mente. Antes, era uma presença solitária, testando os limites da detecção. Agora, parecia se multiplicar, responder. Helena se levantou, caminhando pelo corredor estreito. As luzes do teto zumbiam baixinho, um som constante que antes era reconfortante, agora irritante, como se a nave respirasse junto com aquilo lá fora. No módulo de ciências, ela acessou os bancos de dados antigos, missões passadas no setor 9A. Relatos de 2047, vazio absoluto, nenhum sinal orgânico, nenhum artefato. Apenas poeira cósmica e radiação de fundo. Mas e se os scanners antigos tivessem falhado? E se o universo escondesse mais do que revelava? Helena inseriu uma simulação, modelando a anomalia como uma forma de vida adaptada. O programa rodou, gráficos se formando devagar, incompatível. Vida assim exigiria energia impossível no frio. Mas os traços orgânicos persistiam nos dados. Carbono. Moléculas complexas. Como se algo evoluísse no escuro, invisível até ser notado. Um som, fraco, um crepitar nos alto-falantes. Helena congelou. Não era o computador. Era a interferência, na comunicação. O delay para a Terra se estendia, mas agora, estática, como um sussurro filtrado pelo vácuo. Controle, aqui estrela errante, responda. Silêncio. Mais estática. Ela ajustou os canais. Nada. Isolamento total. O que quer que fosse em 9A interferia, ou observava a transmissão. De volta ao cockpit, o telescópio atualizou. A imagem óptica tremia levemente, o foco lutando contra a distância. Lá, no negro, uma silhueta se delineou por um instante. Não vaga agora, mas nítida.
uma massa central pulsando com veias de luz fraca. Extensões se estendendo, curvando-se como dedos no vazio. Virando, direto para a nave. Helena prendeu a respiração. Por 2 segundos eternos, aquilo ficou visível. Olhos. Não. Sensores orgânicos, talvez. Adaptados ao escuro. Então, sumiu. A tela voltou ao negro, mas o calor cresceu. 37 graus. Estável, como febre. O coração dela acelerou, um tambor no peito. Não era ilusão, não erro. Aquilo reagia aos sensores, à atenção dela. Como se soubesse. Helena cortou o zoom, as mãos tremendo. Computador, ative protocolo de evasão mínima. Ajuste curso 0,01 graus. A nave gemeu baixinho, propulsores corrigindo a trajetória. Desvio sutil, suficiente para testar. O sinal seguiu, aproximando-se. Mas agora com variação. Pausa. Pulsos irregulares, como se questionasse o movimento dela. Helena sentou, os olhos no painel. O silêncio da nave era ensurdecedor. Cada respiração sua ecoava. Isolamento absoluto, sem controle, sem aliados. Só ela e aquilo. Horas se dissolveram. Ou minutos. O tempo perdia sentido. Ela comeu devagar, uma barra nutritiva que grudava na garganta. Bebeu água, sentindo o gosto metálico. O desconforto psicológico se instalava, uma pressão na mente. E se fosse contagioso? E se a anomalia alterasse os dados para atrair? Para estudar? Helena verificou os níveis de CO2. Normais. Mas a dúvida persistia. Erro humano sob pressão. Alucinações induzidas pelo vazio. O apito veio de novo. Mais múltiplos. 3 sinais agora. 2 se aproximando, 1 recuando, como uma dança no escuro. Helena ampliou o scanner gravitacional. Ondas sutis, não de massa rígida, flexível, orgânica. Movendo-se em harmonia, ela pensou em armas, mas a nave não as tinha, só observação. E agora, observada. A estática na comunicação aumentou, fragmentos de voz, não do controle. Algo mais, baixo, ininteligível. Helena desligou o áudio, o coração disparado. Parecia chamada ou riso abafado pelo vácuo. Se você está sentindo esse arrepio agora, como eu sinto aqui no escuro da narrativa, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. O vazio guarda mais segredos. Ela esperou. O sinal principal piscou. 0,05 unidades. Perto o suficiente para detalhes. O telescópio focou. Por um momento breve, a forma se revelou incompleta. Contornos se definindo. Uma estrutura simbiótica pulsando com luz interna. Extensões se entrelaçando, como se tecessem o espaço. Virando. Notando o desvio dela, então pausa. Silêncio. Helena engoliu em seco. Certeza crescia. Não era acidente, era presença. Observando e se aproximando. Lenta, calculada. O que faria quando chegasse? A resposta do controle? Tarde demais. O painel piscou, mais forte, e o vazio pareceu se fechar ao redor da nave. Helena sentiu o peso do ar reciclado pressionando seus ombros, como se a própria atmosfera da nave conspirasse para mantê-la imóvel. O painel piscava agora com uma insistência ritmada, cada pulso ecoando em seu peito. 0,05 unidades. Perto. Demais. Ela piscou devagar, forçando os olhos a se afastarem da tela por um instante. O cockpit parecia menor, as paredes metálicas se curvando ligeiramente no canto da visão. Isolamento. Absoluto. Sem distrações. Sem escape. Computador, sussurrou ela, a voz rouca contra o zumbido constante dos sistemas. Monitore flutuações gravitacionais. Prioridade máxima. A resposta veio neutra, como sempre. Monitoramento ativo. Ondas detectadas, irregulares, amplitude crescente. Crescente, como se aquilo respondesse ao desvio dela, ao movimento sutil da nave. Helena apertou os controles, os dedos frios, apesar do aquecimento. O protocolo de evasão mínima havia sido ativado, mas agora parecia insuficiente. Um desvio de 0,01 graus.
Nada. Uma ilusão de controle. Ela se recostou na cadeira, o cinto rangendo contra a pele. A mente corria. Racionalizar, sempre racionalizar. Podia ser uma falha cumulativa nos sensores, amplificada pelo vácuo, radiação cósmica distorcendo leituras. Ou pior, estresse induzido, alucinações sutis do cérebro privado de estímulos. Semanas sozinha, com o eco dos próprios pensamentos como única companhia. Mas os dados não mentiam. Orgânicos, pulsantes, múltiplos, e se aproximando. O telescópio apitou. Atualização visual. Helena hesitou, o cursor pairando sobre o ícone de ativação. Ver de novo. Confirmar. Ou ignorar. A dúvida a corroía, uma pressão na têmpora. Se visse mais, o medo se solidificaria. Se não visse, o desconhecido cresceria no escuro da imaginação. Ela clicou. A tela se dividiu. Gráficos frios de um lado, o feed óptico do outro. O negro do espaço se estendia, salpicado de estrelas distantes. No centro, nada por um segundo. Então, movimento. Não uma forma vaga. Algo se delineou, rápido e incompleto. Uma massa central, inchada como um coração exposto, veias de luz fraca pulsando sob uma casca translúcida. Extensões se ramificavam dela, longas e fluidas, curvando-se no vácuo como se provassem o tecido do nada. Não rígidas, orgânicas, como raízes vivas ou nervos expostos ao frio. Por um instante breve, uma delas se esticou, direto para a direção da nave. Como se sentisse o desvio, como se a chamasse. Helena prendeu a respiração, os pulmões queimando. 2 segundos, eternos. Então, a imagem tremeu. Sumiu. A tela voltou ao vazio. Mas o calor permaneceu. 37 graus. Estável. Vivo. Ela cortou o feed, o coração martelando contra as costelas. Computador, grave e isole. Não amplie mais. A voz dela tremia agora, traída pela fadiga. Isolamento fazia isso. Transformava a dúvida em pavor. E se aquilo não fosse hostil? E se fosse? Curioso, estudando-a como ela o estudava, a ideia se enroscava na mente, um desconforto psicológico que minava cada decisão. Fugir? Protocolo proibia. Investigar? Sozinha, sem suporte. Aguardar o controle? O delay era um abismo de horas, e a estática na comunicação crescia, como um véu se fechando. Helena se levantou, as pernas pesadas no confinamento da gravidade artificial. Caminhou pelo corredor, o som dos passos abafado pelo carpete sintético. As luzes de emergência piscavam em ritmo lento, um pulso que ecoava o da anomalia. Parecia sincronizado. Coincidência? Ou influência? Ela parou na janela de observação, as mãos pressionando o vidro reforçado. O espaço lá fora era um espelho negro, refletindo apenas seu rosto pálido, olhos fundos, pupilas dilatadas pelo estresse. Mas além, sentia uma presença invisível, observando de volta, não com olhos, com algo pior, compreensão. De volta ao cockpit, o painel insistia. 3 sinais agora dançando em padrões irregulares. Um principal a 004 unidades, os outros flanqueando como sentinelas. Ela iniciou uma simulação de interceptação, o computador processando cenários. Colisão em 90 minutos, se o curso persistisse, mas as trajetórias variavam. Pausas, acelerações súbitas, como se testasse as reações dela. Helena engoliu em seco, a boca seca apesar da umidade controlada. Erro humano sob pressão. Podia ser isso. Uma decisão errada agora e a missão acabava. Ou pior. Prepare mensagem de emergência, ordenou ela, a voz mais firme agora forçando a autoridade. Inclua visual breve. Anomalia visual confirmada. Entidade possível. Solicito evacuação autorizada. O sistema compilou, enviando o pacote pelo laser de comunicação. Mas a estática interferia, fragmentando o sinal. Transmissão parcial, anunciou o computador. Interferência externa detectada. Externa. De 9 a. Aquilo bloqueava.
ou escutava. O tempo se arrastava a cada minuto uma eternidade no silêncio opressivo. Helena comeu uma ração, mastigando mecanicamente o sabor insosso como poeira. Bebeu água, sentindo o filtro zumbir em seus ouvidos. O desconforto se aprofundava, uma rachadura na sanidade. Decisões, cada uma carregada de peso. Desviar mais? Risco de perda de dados. Armas inexistentes. Confrontar? Impossível no vácuo. Ela verificou os propulsores de emergência, prontos, mas ativá-los significava abandonar a missão, admitir fracasso, ou medo, um som, baixo, crepitar nos alto-falantes. Estática de novo, mas agora com padrão, pulsos curtos, como o sinal térmico. Helena congelou, os dedos pairando sobre o console. Não era coincidência, aquilo invadia, testava os sistemas, como se quisesse entrar. Ela desligou o áudio externo, o silêncio retornando como um tapa. Mas o eco persistia na mente, observada, estudada. O isolamento absoluto se tornava prisão, o desconhecido se infiltrando nos pensamentos. O telescópio apitou sem comando. Feed ativado por si? Não. O computador respondia a uma variação. Helena olhou. A forma piscou de novo, mais perto. 0,03 unidades. Contornos se definindo por um fragmento. A massa central se contraía, extensões se retraindo como se hesitasse. Então, uma ramificação se estendeu. Longa, curvada, rumo à nave, visível por um segundo. Pulsando, como se acenasse ou ameaçasse. Sumiu. O calor subiu. 38 graus. Helena recuou na cadeira, o pavor se instalando. Certeza. Presença. Não erro, não ilusão. Algo vivo no vazio, reagindo a ela. Decisão, agora. Computador, inicie evasão total, curso reverso, máxima aceleração. A nave gemeu, propulsores rugindo no vácuo. Vibração percorreu o casco, um tremor que ecoou no peito dela. Mas o painel piscou. O sinal seguiu, aproximando-se, mais rápido, como se respondesse ao desafio. O vazio se fechou mais, estrelas borradas pela aceleração, mas o sentimento persistia, observada, perseguida. E o silêncio da nave agora parecia carregado de expectativa. O que viria em seguida? A captura? Ou algo pior, no escuro entre elas? Helena apertou os olhos, o coração em disparada. Sozinha, no infinito, e não mais invisível. A nave tremia sob a aceleração, um rugido baixo percorrendo o casco como um lamento contido. Helena apertava os braços da cadeira, os nós dos dedos brancos contra o couro sintético. O vazio lá fora se distorcia nas janelas, estrelas se alongando em traços luminosos, enquanto os propulsores empurravam a estrela errante para longe do setor 9A. Mas o painel não parava. O sinal térmico piscava, insistente. 0,02 unidades agora. Mais rápido. Como se a evasão a provocasse. Como se risse do esforço dela. Status de propulsão, murmurou ela, a voz quase engolida pelo zumbido dos motores. Eficiência máxima. Propulsão em 92%. Consumo de combustível acelerado. Trajetória reversa confirmada. A resposta do computador era fria. Um contraponto ao caos na mente dela. Eficiência, números. Mas os números mentiam. O sinal se aproximava, não apesar da aceleração, mas com ela. Ondas gravitacionais dançavam nos sensores, irregulares, como dedos traçando o caminho da nave. Helena piscou, suor frio escorrendo pela nuca. Isolamento, pressão. O ar da cabine parecia mais denso, cada inalação uma luta contra o peso invisível do desconhecido. Ela verificou o log de transmissão. A mensagem de emergência havia partido, fragmentada pela estática, mas enviada. Delay de horas. Inútil agora. O controle na Terra era um fantasma, ecoando promessas de suporte que chegariam tarde demais. Ou nunca. A interferência crescia, um véu de ruído que engolia os canais. Estática com padrão.
Pulsos que ecoavam o sinal térmico, como se aquilo invadisse não só os sensores, mas o próprio tecido da nave. Helena desligou os receptores externos, o silêncio retornando como um vazio mais profundo. Mas o eco persistia na cabeça dela, observada, perseguida. O erro humano se infiltrava. Dúvida, medo, decisão precipitada. Ativar a evasão total violava o protocolo. Perda de dados, risco de falha estrutural. Mas ficar parada, impossível. O telescópio apitou sem comando, o feed óptico ativando por si. Helena hesitou, o cursor piscando na tela. Ignorar ou ver? A curiosidade era uma armadilha, mas a ignorância pior. Ela permitiu. A imagem se formou devagar, o foco lutando contra a velocidade relativa. O negro do espaço se rasgou por um instante. Lá, colado ao limiar da visão, o contorno se delineou. Não completo. Fragmentado, a massa central pulsava inchada e translúcida, veias de luz fraca se entrecruzando como circuitos vivos. Extensões se estendiam agora, longas e fluidas, curvando-se no rastro da nave. Uma delas se alongou, testando o vácuo como se farejasse o escape. Virando, direto para ela. Por um segundo breve, uma protuberância na massa pareceu se abrir. Não um olho. Algo orgânico, sensível, absorvendo a luz das estrelas, pulsando em sincronia com o coração dela. Então, tremeu, sumiu. A tela voltou ao borrão de estrelas. Helena recuou, o estômago revirando. Computador, isole feed, não ative sem ordem. A voz dela rachou, traída pela exaustão. Vivo, aquilo era vivo. Não uma rocha, não um artefato, algo que reagia, que seguia. O medo existencial se enraizava mais fundo. E se o universo não fosse vazio por acaso? E se o vazio observasse de volta, esperando o momento de se revelar? Isolamento absoluto amplificava tudo. Sem tripulação para debater, sem vozes para ancorar a sanidade. Só ela e o eco daquela forma na mente. Curiosa, hostil ou indiferente, como um predador no escuro. Ela se levantou, as pernas instáveis na vibração constante. Caminhou pelo corredor, as mãos roçando as paredes frias para se equilibrar. As luzes piscavam em ritmo irregular agora, sincronizadas com os pulsos do sinal. Coincidência ou infiltração? Helena parou no módulo de análise, ativando o espectrômetro de novo. Inseriu os dados visuais recentes. A máquina zumbiu processando. Minutos se esticaram, o tempo dissolvendo em tensão. Análise, traços biológicos confirmados, moléculas não terrestres, adaptação ao vácuo sugerida, energia interna, autossustentável. Autossustentável, no frio absoluto. Helena engoliu em seco, a garganta seca. Vida assim desafiava tudo. Evolução no escuro, invisível até ser notada. Como se o espaço profundo guardasse segredos que só se ativavam sob escrutínio. Ela pensou na missão, observação passiva, mapear o nada. Mas o nada a mapeara de volta. Decisões pesavam agora, continuar a evasão. O combustível se esgotaria em dias, forçando um retorno ao setor. Desligar sensores? Cegueira total, mas paz ilusória. Confrontar? Impossível, sem armas, sem aliados. Um crepitar nos alto-falantes. Estática de novo, invadindo apesar do isolamento. Baixa, ritmada, como uma respiração filtrada. Helena congelou, o pulso acelerando. Desligue áudio interno. Mas o som persistiu por um segundo, ecoando na cabine. Não palavras, sons, ondas sutis como um chamado no vácuo. Ela tapou os ouvidos, o pavor psicológico se instalando. Alucinação ou contato? O isolamento corroía, transformando dúvida em paranoia. Erro humano sob pressão. Uma decisão errada e a sanidade se desfazia. Como os outros da tripulação que haviam partido cedo, deixando-a com o nada. Agora, o nada a seguia. De volta ao cockpit, o painel mostrava o sinal a 001 unidades. Perto. Demais. Os propulsores rugiam, mas a distância diminuía.
Ondas gravitacionais fortes agora, balançando a nave levemente. Helena ajustou o curso, um desvio lateral desesperado. Aceleração máxima. Priorize estabilidade. A nave gemeu em resposta, o tremor intensificando. Ela sentou, os olhos fixos na tela. O feed óptico, isolado, mas os sensores internos captavam ecos, múltiplos sinais agora flanqueando, como uma rede se fechando. Pausa. Aceleração. Reagindo ao desvio dela. O coração batia descompassado, suor embaçando a viseira do traje. Medo do observado, de ser o objeto de estudo. E se aquilo não quisesse destruir? E se quisesse? Entender? A ideia se enroscava. Um desconforto existencial que minava a vontade. Fugir para onde? O espaço era infinito, mas o isolamento finito, sem saída, sem fim claro. Helena verificou os níveis de oxigênio, normais, mas o ar parecia rarefeito, carregado de expectativa. O painel piscou mais forte, calor subindo, 39 graus, febre no vácuo. Ela iniciou o log pessoal, a voz trêmula. Dia 47, hora incerta. Evasão em progresso. Anomalia persiste. Contato visual confirmado. Não sei mais o que é real. Parou o gravador. As palavras pairavam, pesadas. Decisão final se aproximava. Desligar tudo, flutuar no escuro, invisível de novo, ou enfrentar, ativando um scan de profundidade, arriscando mais revelação? O crepitar voltou, mais próximo. A nave balançou. O sinal térmico se sobrepôs aos sistemas. Invasão. Lenta. Inevitável. Helena fechou os olhos, o silêncio da cabine se enchendo de respiração alheia. Observada. No coração do vazio. E o que viria quando a distância zerasse? A resposta do controle? Ou o toque do desconhecido no escuro entre elas? A nave balançava agora, um tremor sutil que subia pelo casco como uma onda fria. Helena mantinha os olhos fechados, o crepitar nos alto-falantes ecoando em sua mente como um sussurro que se infiltrava nos ossos. Distância zero, ou quase. Os sensores piscavam em vermelho fraco, o sinal térmico se fundindo aos dados internos, como se a anomalia não mais se contentasse em observar de longe. Ela abriu os olhos devagar, o cockpit envolto em sombras dançantes, as luzes de emergência pulsando em sincronia com o que quer que estivesse lá fora. Propulsores no limite, combustível se esgotando, mas o vazio não cedia. Computador, disse ela, a voz um fio tênue no ar denso. Relatório de integridade, sistemas comprometidos. A resposta veio fragmentada, a síntese arranhando como estática. Integridade, 78%. Interferência, crescente. Ondas gravitacionais, sobrepondo-se. Sobrepondo-se. Helena sentiu um frio subir pela espinha, apesar do suor que embebe seu traje. Não era mais perseguição. Era abraço, lento, invisível. A nave, sua prisão, agora parecia uma extensão daquilo, ou uma isca. Ela se inclinou para a tela principal, os dedos hesitantes sobre o console. Desligar tudo? Flutuar cega no escuro? Talvez escapando da atenção. Ou ativar o scan final, o de profundidade máxima, arriscando uma revelação que poderia quebrá-la. Decisão, sob pressão. O isolamento corroía, transformando cada escolha em um erro potencial. Sem aliados, sem vozes para ancorar. Só o eco de sua respiração, rápida e irregular, preenchendo o silêncio. E se o erro fosse não ver? Deixar o desconhecido crescer na imaginação. Um monstro sem forma. O painel apitou, não um pulso. Uma inundação, dados se derramando, assinaturas térmicas múltiplas, entrelaçadas como raízes em solo invisível. 39 graus, subindo. Helena engoliu em seco, a garganta apertada. Vida no vácuo, autossustentável, adaptada. Mas por quê? Por que agora para ela? A missão era observar o nada, mapear o vazio. Mas o vazio a mapeara primeiro.
Estudara seus padrões, seus medos. O pavor existencial se instalava mais fundo. E se o universo não fosse indiferente? E se o escuro observasse sempre, esperando o momento de responder? Ela ativou o scan, contra o instinto. As mãos tremiam ao digitar o comando. Profundidade máxima. Registre tudo. O computador zumbiu, ondas de energia se projetando para o setor 9A. A nave gemeu em resposta, o tremor intensificando. Segundos se esticaram. Helena esperou, os olhos fixos na tela escura. Nada. Então, o feed óptico se iluminou sem aviso. Não borrado, nítido por um instante breve. A forma se revelou incompleta, como um fragmento de pesadelo. Uma massa central, pulsante e translúcida, veias de luz interna se entrecruzando em padrões impossíveis. Não rígida, fluida, como um organismo que respirava o vácuo, absorvendo a escuridão. Extensões se ramificavam dela, longas e curvadas, estendendo-se como sensores vivos, testando o rastro da nave. Uma delas se alongou, quase tocando o limiar da visão, curvando-se, direto para o casco. Por 2 segundos eternos pareceu se abrir, não uma boca. Algo sensível, orgânico, capturando ecos de luz estelar, pulsando, em harmonia com o coração dela, como se a notasse, como se a compreendesse. Então tremeu, recuou, a imagem se dissolveu em estática, o feed cortando como se envergonhado, mas o calor invadiu os sensores internos, 40 graus, dentro da nave. Helena recuou na cadeira, o ar preso nos pulmões, visível, pela última vez, ou pela primeira verdadeira. A anomalia que aparecera apenas uma vez, agora gravada em sua mente, não agressiva, curiosa, observando-a como ela o observara. O medo psicológico se solidificava, e se não fosse ameaça, e se fosse espelho, um reflexo do isolamento dela manifestado no vazio. Erro humano? Alucinação sob pressão extrema? Os dados persistiam, orgânicos e reais, mas a dúvida permanecia, uma rachadura na sanidade. O crepitar nos alto-falantes parou. Silêncio absoluto. A nave estabilizou, os propulsores desacelerando por comando automático, combustível baixo, trajetória incerta. Helena verificou os sensores, o sinal térmico. Sumira, distância aumentando, como se tivesse se cansado, ou satisfeito. Ela piscou, os olhos ardendo. Computador, confirme detecção. Resposta neutra. Nenhuma anomalia ativa. Setor 9A limpo. Sensores restaurados. Limpo. Helena se levantou devagar, as pernas fracas. Caminhou até a janela de observação, o vidro frio sob as palmas. O espaço se estendia, infinito e indiferente. Estrelas distantes, vazio. Mas sentia o eco, a presença que se fora, ou se escondido. A transmissão para o controle chegaria em horas. Resposta? Talvez. Mais tarde. A missão continuava. Observação. Mas agora, cada silêncio parecia carregado. Cada dado, uma pergunta. Ela voltou ao cockpit, sentando-se com um suspiro pesado. O log pessoal piscava, esperando. Dia 47. Anomalia. Resolvida? Evasão bem-sucedida. Visual confirmado. Mas... parou. As palavras falhavam. O que dizer? Que o vazio olhara de volta? Que algo vivo no escuro anotara e recuara? Ou que fora tudo erro? Pressão do isolamento transformando nada em algo? O painel permaneceu quieto. Nenhum pulso, nenhum calor. A estrela errante flutuava agora, rumo ao setor seguinte. Rotina retomada. Mas Helena sabia. No fundo da mente, o desconforto persistia, como uma coceira no vácuo. Observada, ainda, pelo que quer que se escondesse em 9A, esperando, a próxima vez que olhasse. Horas se passaram, ou dias. O tempo se dissolvia no silêncio restaurado. Helena comeu uma ração, o sabor metálico agora reconfortante. Bebeu água, sentindo o filtro zumbir como um velho amigo. A nave era estável,
sensores limpos, mas o sono não vinha. Deitada na cabine apertada, olhos abertos para o teto metálico, ela revivia o vislumbre, a massa pulsante, as extensões curiosas. Por que só uma vez? Por que recuara? E se voltasse? Quando ela baixasse a guarda? A transmissão do controle chegou, fragmentada pela distância. Estrela errante, recebi dados, anomalia não confirmada em arquivos, mantenha curso, análise em progresso, delay, sempre delay. Helena sorriu fraco, amargo, não confirmada, mas ela vira, sentira. O universo guardava segredos, invisíveis, até não serem. No escuro da cabine, o silêncio parecia vivo de novo, uma respiração contida, esperando. E Helena, sozinha no infinito, se perguntava se o vazio a perdoaria por ter olhado, ou se a anomalia, em algum lugar de 9A, esperava apenas o momento de aparecer de novo, apenas uma vez, para sempre.